nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos, ou boa noite, ou bom dia, depende do lugar. Que Deus possa realmente estar com cada um dos senhores em particular, na vida, tanto na vida espiritual como financeira, física, moral, mental, em tudo aquilo que for para o bem de cada um. Nós vemos no mundo da tanta crueldade, né? Tanta maldade, tanto a vezes falta de responsabilidade. Vemos aí aquele moço da van junto com a senhora lá, que esqueceu daquela criança de apenas 2 anos de idade, num calor desse, parece 5 horas, foi 9 horas, não sei quantas horas foi encontrar a criança já morta, 2 anos. Aí o delegado vai e prende, o juiz vem e solta. Se fosse o filho do juiz, como ele ia agir? Será que ele ia perdoar tão fácil assim? Eu acho que a única pessoa que deveria perdoar nesse momento seria a mãe da criança, os pais da criança. Se ele reconhecesse que um desligamento, sei lá, qualquer coisa da pessoa, falta de atenção, podia perdoar e dizer solte. Mas o juiz não era para soltar uma pessoa do qual uma responsabilidade tão grande de deixar uma criança de 2 anos jogada lá numa van. Ele, auxiliar dele, tinha que procurar ver até o último banco, ver se tem alguém criança. São tudo criancinha, inocente, está lá com cinto, não podia sair, tinha defesa nenhuma. Então deveria perguntar para a mãe da criança: solta o rapaz, a senhora perdoa pela o que ele se expressou aqui? E ela dizia sim ou não, porque é fácil falar, querer ser bom com os outros e ser ruim para si. Se fosse seu filho juiz, o senhor soltaria sim ou não? Ponha na sua consciência. Deus deu a inteligência para que o senhor chegasse ao ponto de chegar a ser um juiz para julgar a humanidade. Agora, julgue com imparcialidade, não parcial, simplesmente por isso ou por aquilo. Não sei qual o motivo que o senhor soltou, mas simplesmente o delegado prendeu e o senhor soltou. Põe a mão na consciência e faça da melhor forma possível, que Deus está de olho no trabalho do senhor, no meu e de todos, como agimos numa hora tão difícil dessa. Que Deus abençoe, que o senhor possa realmente compreender o plano de Deus e numa próxima não entre mais numa dessa. Que não seja dinheiro, não seja nada que possa comprar a consciência do senhor, mas que o senhor possa estar firme ao lado de Cristo. Que Deus abençoe. Vamos ouvir o nosso irmão Gregório cantando o hino Pai Nosso. Pai nosso, que estás no céu,
nossas dívidas, perdoa como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória Muito bem, né? Muito bem, é bom sempre estar ouvindo o Pai Nosso. Vamos orar então, né? Querido e glorioso Pai que está no céu, mais uma vez, humildemente, aqui estamos para te pedir a tua orientação, teu poder, tua graça e tua misericórdia. E que o Senhor possa nos dar a porção dobrada do teu Santo Espírito, para que aquilo que falar não seja nosso, mas unicamente de Jesus. Perdoa nossos pecados, abençoa todos os ouvintes e todas as emissoras, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos e amigos, nós temos como princípio, sempre citando Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Tudo que aconteceu, que está acontecendo e irá acontecer, está escrito na palavra de Deus. Se dessemos ouvido mais um pouco a palavra de Deus, as coisas seriam completamente diferentes, tanto na igreja como no mundo. O povo está numa desobediência total das coisas de Deus. Parece muito, ainda tem gente que ainda diz que não existe Deus. Olha, Deus, Ele é tão bondoso, porque só essa expressão da pessoa dizer que não existe Deus é sinal que ele não tem respeito nem pela própria vida dele. É ignorante em tudo. Ele pode ser estudado como ele for. Ele é ignorante e ignorante na palavra de Deus. Não compreende o que significa a palavra Deus. Ela merece todo o respeito e toda a reverência que um ser humano possa realmente demonstrar. As coisas de Deus não devem ser misturadas. Amizade e amizade, mas as coisas de Deus ela tem que ser diferente. É Deus em primeiro lugar. Nós estivemos essa semana, ou seja, de terça para quarta, nesse feriado, a vigília lá na cidade de Cotia, lá na igreja, lá do bairro de Atalaia. Matamos a saudade de alguns amigos, Oséia, sua esposa, e conhecemos outros, Iranir,
lá com a sua esposa também. Estava com saudade dessa turma e matei um pouquinho da saudade. Fiquei encantado com aquela igreja, bem mostrando bem conservadora, realmente muito organizada, muito limpinha, os bancos tudo forrado, realmente, olha, um colorido muito bonito, ou seja, um branco muito bonito. Realmente, então, de parabéns ao pastor e à direção daquela igreja, e os irmãos, pelo cuidado, pelo zelo e pelo respeito e a reverência. Foi muito, mas muito bom. Nós chegamos em casa 4 horas, eu e o Verde, chegamos 4 horas madrugada. Ele deve ter chegado umas 4h20 ou mais. E ele me deixou em casa, depois foi para casa. Obrigado, Verde, por dar esse apoio a gente. E ficamos realmente encantados. Que Deus possa abençoar. Ele disse que foi até 6 horas da manhã a vigília. Eu fui o 5º pregador de 8, fui para o 5º, uma coisa assim. E vimos aqueles pregadores, todos eles inspirados por Deus, pregando essa mensagem para a honra e glória de Deus, alertando a igreja como deve realmente se comportar. Se acreditamos de fato que a Bíblia é a palavra de Deus, por que não procuramos lutar para fazer a vontade de Deus e não a nossa? Parece que o nosso desejo, a nossa vontade, ele tem um domínio tão forte que esquecemos da palavra de Deus. Nós vamos meditar um pouco hoje com respeito ao pecado, né? O que é pecado? Essa resposta lá em João capítulo 3, versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Então, o que é pecado? É transgressão da lei. A lei de Deus, aqui se refere mais à lei de Deus, mas qualquer lei, depende o que está escrito, pecamos. Nós temos a lei do país, se errarmos, seremos enquadrados, ou seja, porque pecamos naquilo do qual está escrito. Uma ordem. E a palavra de Deus diz que nós devemos obedecer também às autoridades eclesiásticas, autoridades civis e militares. Tudo aquilo que for do governo, precisamos realmente fazer tudo para que possamos viver em comunhão com a presença do nosso Deus. Pecado quer dizer? Vamos ouvir o nosso irmão Gregório, né, que estava arrumando aí as coisas, deu tudo certo. Vamos ouvir o Gregório mais uma vez cantando uns 2 hinos para o louvor do nosso Deus. Tudo que sou, eu devo a ti. Teu sangue é vida para mim, e certo estou, e renasci no dia em que na cruz entrei. Aquela cruz de tanta dor é a razão do meu louvor. Ali eu fui liberto, enfim. O que eu sou, eu devo a ti. Descanso agora junto à cruz, de onde vem
repousa em mim. Se sou alguém, eu devo a ti aquela cruz de tanta dor. É a razão do meu louvor. Ali eu fui liberto, enfim. O que eu sou, eu devo a ti. Graça, graça, fonte de paz de Jesus. Ali eu fui liberto, serei só teu pra sempre, sim. Muito bem, Gregório. Louvado seja o nome de nosso Deus, né? Deus é Deus e sempre será Deus. O que Deus diz sobre o resultado do pecado? A resposta está em Tiago, capítulo 1, versículo 15, diz assim: depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, o pecado, o salário do pecado, diz a palavra de Deus, é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Graças que temos Jesus que morreu pelo meu pecado e o pecado de todo aquele que nele crê. E assim teremos uma vida eterna através de Jesus. Só Jesus. Não existe outro meio pelo qual eu e os senhores possamos chegar à salvação, se não for através de Jesus. Foi Ele que deu a vida para salvar a minha vida e a sua, de todo aquele que nele crê. O que disse Deus a Caim? Responde lá em Gênesis 4, 7, diz: se bem fizeres, olha, falou, nada acontece sem primeiro Deus avisar. Veja o que Deus avisou para Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Se Caim praticasse o bem, Deus aceitaria as coisas boas. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Qual o seu desejo? Fazer o bem ou o mal? É esse que você quer? Então é esse que Deus permite. Você tem livre arbítrio para escolher o bem ou o mal. Caim escolheu o mal e Deus deixou. Era livre arbítrio. E sobre ele dominarás. Foi o que aconteceu com Caim. O desejo dele era vingança com seu irmão, com ciúme, porque Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, porque a de Caim não estava de acordo com o sacrifício de Deus, né? de qual Deus pedia. Muito bem, o que Deus promete para os pais e os filhos? Resposta lá em Deuteronômio 24, 16, diz assim: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Ninguém, nem o pai tem culpa do pecado do filho, nem o filho o pecado do pai. Ou seja, um não pode ser responsável
pelo pecado do outro. A criança, até uma certa idade, ela está sobre o domínio dos pais. Os pais têm que orientar. Meu filho, grandão, mas até 18 anos, eu ainda dava umas palmadas nele. E dizia assim: filho, nunca desobedeça ao seu pai. O prejudicado sempre será você e nunca seu pai. Porque os pais, como os professores e os ministros, representam o sacerdote. E representa Deus. E se você está sendo orientado nas coisas de Deus, obedeça. Quando meu filho completou 18 anos, eu digo: filho, não bata mais em você. Aí dei uma carta, a carta de motorista do qual ele tanto queria, e digo: só 18 anos. E eu disse: esse é o presente. E graças a Deus, nunca mais estendi a mão para o meu filho. Ele já com seus 30 e poucos anos, ele casou já parece 37, uma coisa assim. Em casa, então ele já tinha casado, já estava casado e tinha, parece, o primeiro filho, parece, em mim. E eu perguntei para ele: filhinho, talvez se eu não tenha sido o pai que você desejava que fosse, que tinha. Por quê? Porque eu tinha batido muito nele até os 18 anos. E, para minha alegria e surpresa, ele disse: pai, o senhor é o pai que eu gostaria de ter. E o senhor foi o pai que eu sempre gostei de ter. O senhor me corrigiu na hora certa. E ele sabe por que eu corrigi na hora certa. Eu levei uma surra da minha mãe, ficou 3 dias colocando água de sal nas minhas costas, da cintura para cima. E depois que fiquei 22 anos sem ver minha mãe, ela disse que foi por causa da surra. Eu digo: não, a senhora me corrigiu na hora certa. E meu filho aprendeu e falou para mim: pai, o senhor corrigiu na hora certa. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então o pai tem a responsabilidade com seus filhos até uma certa idade, na orientação, auxílio no caminho do Senhor. Mas depois que ele se tornou adulto, então agora ele tem livre arbítrio para escolher o que ele quer. Enquanto o pai tiver sobre o domínio, ele tem que seguir. Depois ele tem livre, porque Deus não obriga nem a mim e nem a ninguém servir a ele. Ele quer que eu sirva a ele de espontânea vontade, e que você possa servir a Deus de espontânea vontade. Não pense que você está abafando no mundo. Sem Deus, nada feito. Depois os senhores, completando esse texto, pode ler 2 Reis, capítulo 14, versículo 6, que corresponde às mesmas palavras. Porém, os filhos dos matadores não matou, como está escrito no livro da lei de Moisés. Isto, 2 Reis 14, 6. No qual o Senhor deu ordem, dizendo: não matarão os pais por causa dos filhos, e os filhos não matarão por causa dos pais, mas cada um será morto pelo seu próprio pecado. O que Davi reconheceu? Salmo 51, 3 diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha, ou seja, a maior virtude de um cristão é quando, de fato, queridos irmãos e amigos, ele reconhece que ele errou. O duro é quando você realmente errou, mas o seu eu é tão forte que você não se humilha diante de Deus e diante da sociedade, reconhecendo que de fato você errou. Olha, isso é uma tristeza. Lembre de uma coisa: você pode ser o cristão que for, pode dizer que é santo que for,
Eu não acredito na sua santidade se você não tiver a humildade suficiente diante de Deus e diante da sociedade. Você errou? Errou. Reconheça que errou. Eu estou errado? Estou. Então eu tenho que reconhecer que eu errei. Independente de quem é a pessoa que deixou de ser. Se Deus expulsou Satanás por causa do eu dele, ele não vai levar ninguém com eu, porque vai dar trabalho. Então ele já sabe quem são deles, quem vai trabalho, quem não vai dar. Então aquele que vai dar trabalho não vai entrar no céu. Se você não sabe ser humilde aqui, você não vai ser humilde lá no céu. Então Deus, como já expulsou Satanás, não vai te levar. Você tem que saber realmente compreender que Deus é Deus e Ele não quer nenhum arrogante lá no céu. O único que deve falar realmente é isto, é assim ou deixou de ser, é Deus. Ele é o dono da minha vida e da sua. E realmente, irmãos e amigos, Davi, segundo o coração de Deus, ele reconheceu que errou. E como errou? E como errou Davi? Mas ele reconheceu. Isso é muito importante. É por isso que é um homem bem falado na palavra de Deus. Que convite fez para nós o Senhor Deus? É muito importante essa pergunta e resposta. Eu procuro fazer esse tipo de pergunta e resposta, justo para que você possa entender melhor. Que convite fez para nós o Senhor Deus? Veja o que ele diz em Isaías capítulo 1, versículo 18. Vinde, pois, razoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como escarlate, e eles se tornarão branco como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Não importa o meu pecado que eu pratiquei, não importa o pecado que você praticou. Deus nos perdoa, tanto a mim quanto a você. E que aquele pecado, vermelho sinal do sangue, transgressão, você e eu seja perdoado e aquele pecado realmente se torne realmente mude de cor e seja como uma lã branca, né? Isso é muito importante, limpo, puro, puro. E é isso que precisamos ser, humilde e pedir perdão a Deus. O único pecado é o que Deus diz que não será perdoado nem nesse século e nem no outro, é contra o Espírito Santo de Deus. Você pode pecar até contra Jesus, ou seja, como homem, o filho do homem, o filho do homem, não como Jesus, filho de Deus, porque Jesus é Deus. E se peca, pecou contra o Espírito Santo. Quando Jesus falou assim, que como filho do homem, porque ele estava como 100% na natureza e 100% na divindade. E ele, como na natureza, poderia, às vezes, alguém até chegar e xingar. Ia haver o perdão. Agora, como Jesus, não como santo, não como Deus, não. E se você peca contra o Espírito Santo, diz a irmã White, Deus nada mais pode fazer por você. Se Ele não pode fazer, não sou eu. Se você pediu perdão depois a Deus, aí é uma consciência, você e Deus, eu não posso julgar o teu pensamento. Mas uma coisa eu digo, eu não posso estar dando um voto de confiança para uma pessoa que é contra o Espírito de Deus. Amizade e amizade. Sempre põe isso na cabeça. Amizade e amizade. A pessoa pode estar lá no fundo do poço. Se eu puder dar a mão,
darei a mão com todo amor, com todo carinho. Mas jamais posso ter a confiança que tinha quando essa pessoa transgride realmente a obediência para com Deus, para com Jesus e com o Espírito Santo de nosso Deus. Não. O que Deus fala sobre os rebeldes? Isaías 30, versículo 1 diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executa planos que não procede de mim, e faz aliança sem a minha aprovação, para acrescentar pecado sobre pecado. Ou seja, tudo que devemos fazer, irmãos e amigos, devemos primeiro consultar a Deus. É da vontade de Deus fazer isso, sim ou não? Se disser, a gente ouviu uma voz, sim, de acordo com a vontade de Deus, tudo bem. Mas se você ouvir uma voz, não faça isso, mas devido ao seu erro você faz, você sofrerá as consequências. Cedo ou tarde, não tem nem dúvida. Por isso que devemos compreender que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar, independente de qualquer coisa, até você que namora e vai casar e quer casar, primeiro peça orientação de Deus, tanto você, homem, quanto a mulher. Veja se a resposta, você jovem, a primeira coisa que você vai fazer é conhecer os pais da menina. Se você tem boas intenções. Se você não tem, você nem quer saber dos pais, você quer saber da menina. E o resultado sempre é triste para ela, porque você já é mal intencionado. Quando um jovem realmente tem vontade de casar com alguém, a primeira coisa que ele faz é conhecer os pais e ele se apresentar para os pais. Quando a jovem vê um jovem interessado muito nela e sem querer conhecer os pais, agora não, deixa para mais tarde, dispensa ele no momento, porque ele não é realmente um jovem merecedor da tua confiança. Por muito que ele queira desculpar, lembre que a mente de uma pessoa, só Deus conhece os pensamentos. Nem eu nem você conhece. Mas diz, pelos frutos vos conhecerei. Então você mais ou menos imagina aquele pensamento daquela pessoa, o que ele quer. Porque às vezes ele quer só aproveitar de você. E depois de aproveitar, ele te dá um chute. E você é que vai sofrer o resto da vida, carregando aquela mágoa, aquela tristeza na tua vida. E para você consertar, é difícil, a não ser que você peça a orientação de Deus. Deus vai dizer como você vencer tamanha angústia, tamanha decepção que você teve. Quantas jovens têm sido decepcionadas? E quantos jovens também? Então você conheça os pais, tanto de um como do outro. Eu, quando namorei minha garota, a primeira coisa que ela falou, primeiro dia que conheci, vai conhecer os meus pais. Eu digo, então essa é minha esposa. E hoje ela é minha esposa. Já faz muitos anos, pela misericórdia de Deus. E eu agradeço a Deus pela mineirinha que eu tenho. Casando com alagoano, só a misericórdia de Deus. Mas tem dado certo pela misericórdia de Deus. Tudo é pela misericórdia de Deus. O que o pecado faz na vida do homem? Isaías 59, versículo 2, veja o que é que o pecado faz. Mas as vossas iniquidades, ou seja, pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Porque Deus não convive com o pecado. Ele ama o pecador, mas não concorda com o pecado, odeia o pecado. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam.
Não dá para Deus ouvir alguém que não quer obedecê-lo. É uma oração em vão. Deus está dizendo não, mas a pessoa está dizendo sim. Então, se você está dizendo sim, então Deus não vai te ouvir. A sua oração não passa do teto. Uma vez eu falei para o irmão, nós trocando de ideia, e ele é meio assim contra o Espírito de Deus, não acredita muito. Eu disse: olha, a tua oração não passa do teto, rapaz. Deus não dá ouvido à tua oração. Você pensa que é Deus que está ouvindo, mas não, é o inimigo. Eu disse: não, eu oro toda hora, todo instante. Não, tua oração não passa do teto. Porque realmente pecar contra o Espírito Santo, Deus nada mais pode fazer. O que o anjo do Senhor falou para José sobre Maria? Mateus 1:21 diz: ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém. Só Jesus, que maravilha, né? A misericórdia de Deus é tão grande, queridos irmãos e amigos, que ele, logo no plano da salvação, ao homem falhar, Jesus, antes que o mundo fosse mundo, já tinha se oferecido se caso o homem viesse a pecar. Ele sabia que o homem ia pecar, que ele sabe passado, presente e futuro. Antes de eu nascer, ele sabia que ia nascer. Está entendendo? Então ele sabe toda a minha vida, desde o ventre da minha mãe até a volta dele. Ele sabe tudo, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que irá acontecer. Eu não sei, só do passado e do presente, mas do futuro, só Deus. E é Ele que diz o que deve ser feito. E realmente Deus é tão misericordioso que enviou seu Filho para morrer pelo irmão Inácio e por todo aquele que nele crê. Mas aprendei de mim, diz Jesus. Olha, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus, com toda a autoridade que foi dada no céu e na terra, ele como Deus, diz: aprendei de mim. Ó, Deus falando para o irmão Inácio e falando para todo que nele crê: aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração. Se não quer aprender com Jesus, amigão, você não aprenderá com ninguém mais, porque Jesus sempre quer o melhor para mim e para você. Vamos dar ouvido ao nosso Deus, né? Deus é Deus. Diz a palavra arrazoar, que quer dizer expor ou defender, alegando razões, raciocinar. Veja o que aconteceu com Adão e Cristo. Um pecou, o outro não. Porque Adão, Deus disse para ele: de tudo que está aqui, ó, tudo que tem plantado aqui, você pode comer, menos de a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerás. E Adão morreu pela sua desobediência. Agora Jesus, não. Tudo que Isaías, falando sobre a vida de Jesus, tudo que os profetas falou, Jesus cumpriu em cima da letra, até para nascer numa manjedoura sem ter lugar para nascer. Ele nasceu numa manjedoura, foi rejeitado por tudo e por todos. Ainda existe, claro, aqueles que até hoje acreditam e os que não acreditam, mas ele foi pontual. Um pecou, o outro não. Romanos 5,12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também
a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entrou o pecado pelo um só homem, Adão, mas também veio a observação do pecado, realmente esse apoio de Jesus para nos salvar. Através de Jesus estamos livres da morte, porque todos pecaram, todos. O único que não pecou foi Jesus. O único perfeito é Jesus. Enoque viveu com nosso Deus 300 anos, diz a Bíblia, mas ele foi para o céu com 365. É sinal que Enoque aprontou. O quê? Não sabemos. Mas depois que ele se afirmou em Cristo, ele nunca mais veio pecar. Adão se arrependeu, também não foi mais pecando, mas sim as consequências veio devido à sua desobediência. O versículo 19 diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, por causa de um só homem, Adão. Assim também, por meio da obediência de um, Jesus, só muitos se tornarão justos através de Jesus. Pela desobediência de Adão, todos pecaram, todos estão sujeitos a pecar. Mas pela obediência de Jesus, todos nós estamos sujeitos também a ser justos através de Jesus. Porque só por Jesus, através do seu Espírito que convence ao irmão Inácio e todo aquele que em Cristo crê, diz: olha, Jesus morreu pelos seus pecados. Amém? Isso é muito importante quando entendemos isto, né? Para nos salvar, o que fez Cristo? Em 1 Coríntios 15, versículo 3 diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras, Jesus morreu pelos meus pecados e por todo daquele que realmente acredita nele. É muito importante, irmãos e amigos, quando assim, de fato, acreditamos que Jesus é o nosso melhor amigo, é o nosso irmão. Você já imaginou ouvir a voz de Jesus, dizer, meus irmãos, chamar o Inácio de irmão dele, lhe chamar de irmão? Que privilégio. Eu às vezes digo assim: olha, ser um adventista do sétimo dia é ser um judeu. Ser um judeu é ser um filho de Deus. E ser um filho de Deus é irmão de Cristo. Porque os judeus, queiram ou não queiram, muitos já se converteram e outros vão se converter. Eles nunca deixaram de ser filho de Deus. Nunca. E nunca deixará de ser. Tem os filhos. Tem os rebeldes. Deus deu a bênção para todos. E esses rebeldes, muitos já pagaram, outros ainda vão pagar. Mas Deus não desprezou eles. As bênçãos acrescentam. São os homens mais ricos e mais sábios no mundo. Eles estão no meio deles, os judeus. Inteligente, porque Deus não desprezou. Deus deixa que eles sofram, porque eles são rebeldes. E eles se disseram que o sangue de Jesus, que foi derramado, cai-se sobre eles. Então eles pediu isso. E Deus, na sua misericórdia, na sua bondade, como a pessoa tem livre-arbítrio e pediu isso, ele simplesmente deixou que isso acontecesse, e que está acontecendo pelo próprio pedido dos judeus. Deus, ele é justo. É isso que você quer, então é isso que você recebe. João 1,12: mas a todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que crê no seu nome. No nome de quem? De Jesus Cristo. Todo aquele que nele crê realmente será salvo. Todos que crê em Jesus será salvo. Crer é praticar. Não dizer, eu creio em Jesus, mas não procuro obedecer, não tem valor nenhum. Diz, bem-aventurado aquele que lê ou ouve a palavra de Deus e põe o quê? Em prática. Não adianta eu querer ouvir, mas só ouvir, mas não luto para pôr em prática. Justo só Cristo. Mas eu posso lutar para fazer um pouquinho da justiça de Cristo. É Ele que é o dono da minha vida, dono da sua, dono da vida de quem Ele bem quiser entender. Ele é dono de tudo, todo ser que respira. Ele é dono. O fôlego pertence a Ele. O Espírito é dele. E só Ele que dá esse Espírito. Deus possa realmente cada vez mais aumentar a nossa fé em Cristo Jesus. Veja o que diz aqui 1 João 3,5. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Em quem não existe pecado? Em Cristo Jesus. Só Jesus não tem pecado, nunca teve e nunca terá. Mas ele foi obediente até a morte. Ele tinha autoridade de dar a vida, ninguém tirou a vida de Cristo. Ninguém. Porque jamais alguém tem poder de tirar a vida de um Deus. E Ele é Deus. Mas Ele tinha autoridade de dar a vida. E Ele disse, Ele tinha esse mandamento de dar a própria vida e tomar ela de volta. Né? E tomar ela de volta. Ele, até na morte, Ele poderia pegar e ressuscitar por si próprio, porque Ele tinha poder. Mas Ele esperou ouvir a voz de um anjo dizer, teu pai te chama. Olha, a obediência, né? Ele preferiu ser fiel ao Pai até no momento da morte e da ressurreição. Qual o resultado do pecado voluntário? Hebreus 10, 26 a 27 diz, porque se vivermos liberalmente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Versículo 27. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Devemos realmente, depois, a palavra de Deus diz, lá em Atos capítulo 17, versículo 30, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas quando a pessoa vem o conhecimento, que se arrependa e anuncie. Se você nesta tarde, ou noite, ou manhã, ouviu a palavra de Deus e quiser realmente dizer, Senhor, eu tenho lutado, dá-me força para que eu possa pôr em prática aquilo que eu tenho ouvido da tua palavra. Eu sou frágil, sou fraco, sou um ser humano, estou sujeito a toda hora errar, mas tem misericórdia de mim, me perdoa. Deus está pronto a perdoar a mim, a você e todo que crê em Jesus. Ao nosso amigo cantar, o nosso irmão cantar este hino, uns 2 hinos, que para a honra e glória de Deus, você possa realmente fazer esse pedido a Jesus. Aonde você estiver, no seu pensamento, dentro do ônibus, fora, diga, Senhor, me ajude a ser um cristão. Fica com Deus, Deus te abençoe. Você pode ler sua Bíblia e vai ver escrito lá
Jesus aqui desceu para nos salvar. Mas eu quero lhe falar das coisas que ele suportou, pois Jesus na cruz as minhas culpas pagou. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos cravou ali. E ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estar. Olha a cena do Calvário, como tudo aconteceu. Posso ouvir e ver o que ele ali sofreu. Como ainda perdoou a todos que o pregaram, mas minha participação não posso negar. Sim, sofreu por mim, sofreu por mim. Fui eu mesmo quem os pregos em suas mãos gravou a mim. E ele quis ficar em meu lugar, para que em breve nós possamos juntos estarmos, e para sempre então seu nome vamos louvar. Sim, louvar. Nós gostaríamos de agradecer aos irmãos e amigos do qual ficou esse tempo aí, dando assistência ao nosso programa. Queremos agradecer de coração a igreja lá de Jandira, um povo realmente, olha, vou te dizer, nota 10. Igreja muito bonita, não? Muito bonita, e os irmãos muito bonitos também. Calorosos. Né? Realmente uma recepção muito bonita. Eu fico muito grato a vocês e a todos aqueles de Barueri, Jandira, da onde essa igreja que qual passamos, que Luciano com Elane realmente encaixou. Queremos agradecer ao irmão Luciano e sua esposa Elane por esse apoio que tem dado ao grupo e tem mostrado lugares realmente maravilhosos pelos irmãos, atenção muito boa mesmo. O grupo está encantado com todo por onde passou. E um abraço àqueles de Jandira, que foi a última no qual passamos. Muito obrigado mesmo a vocês. Que Deus abençoe e continue firme aos pés de Cristo. Não desistam. A igreja bem animada, bem conservadora. Deus abençoe a vocês todos aí. Eu não vou citar o nome de alguém aqui, porque possa ser injusto. Fala o nome de um e esqueça do restante. E todos merecem o apoio e o respeito do irmão Inácio, como aquele pastor realmente fora de série. Permita falar pelo menos o nome do pastor, né? Se lembrar o nome do pastor. Agora me deu um branco, me desculpa, irmão, mas me deu um branco também aqui. O nome do pastor, eu queria lembrar pelo menos o nome dele. Mas então, que de todos abençoe, viu? Vamos orar. Querido e glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos, do qual passamos juntos meditando na Tua palavra. Dá uma porção dobrada do Teu Santo Espírito, agora ao sairmos, que aquilo que falamos para alguém
seja de acordo com a tua vontade, e que teu nome seja glorificado. Perdoa nossos pecados e recebe guardar teus filhos em nome de Jesus. Amém, Senhor.